Fala galera que está assistindo aqui o canal. Hoje eu vou fazer nessa videoaula de número 4, né, da nossa série de funções quadráticas. Eu vou abordar toda essa videoaula sobre estudo do sinal ou discussão do sinal de uma função quadrática. Pessoal, esse entendimento é muito importante, tá? Porque quando você tem entendimento disso, dessa parte da matéria, você consegue entender também a parte de inequações do segundo grau, inequações envolvendo funções quadráticas, tá ok? Então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenha o gráfico de uma função com o meu delta maior do que zero e o meu a maior do que zero também. O que vai acontecer com essa função, tá? O gráfico de uma função quadrática é sempre uma parábola. Vamos lá, por partes. Delta maior que zero, o que acontece? Eu tenho duas raízes, x1 e x2. O meu a maior do que zero, eu sei que a minha concavidade da minha parábola é voltada para cima, tá? Então, o que é discutir o sinal dessa função? Discutir o sinal dessa função é eu ver esses intervalos. Eu olhar para a função e dizer em linguagem matemática o que acontece, qual local aqui, né? Eu percorrendo aqui o meu eixo x, que vai me dar uma imagem, ou seja, um f de x menor que zero, outro f de x igual a zero e f de x maior que zero. Se vocês observarem aqui, ó, toda essa parte aqui que está fora, né? Aqui, ó, menor do que a minha raiz x1, o que está acontecendo aqui, ó? Olhe bem para cá. Toda essa parte à esquerda da minha raiz vai ter sinal positivo. Tanto é que vocês podem pegar qualquer x aqui, ó, joga para o gráfico, joga para lá. Vai fazendo isso aqui, ó. Joga para o gráfico, joga para o eixo y, joga para o gráfico, joga para o eixo y. Vai ver que o sinal vai ser positivo. Tanto aqui à esquerda de x1, quanto à minha direita, né? Crescendo x2, eu vou ter o sinal de positivo. Então, quando que o meu x é maior que zero, né? Eu vou botar se somente C. Quando o meu x pertencer ao conjunto dos números reais, tal que o x é menor que x1 ou o meu x é maior do que x2, as minhas raízes, ok? Isso aqui, pessoal, eu estou representando por x1, mas na verdade, se tivesse que resolver uma equação, uma função, né, achando a raiz da função, resolvendo uma equação desse segundo grau, isso aqui seria dois números, tá? E o gráfico, por ter duas raízes, pelo meu delta ser maior do que zero, ele corta o eixo x em 2 pontos. Repetindo isso aí, tá? Quando que f de x é igual a zero? Quando x igual a x1 e x igual a x2. A gente não pode confundir o e com o ou, tá? Aqui é uma coisa ou outra. Aqui é essa coisa e essa coisa aqui. Ou seja, quando é x1 e x2, é o meu f de x igual a zero. É justamente as raízes. Porque o gráfico, ele corta nas raízes. Ele corta o eixo x nas raízes. E quando que é menor do que zero? Eu tenho meu f de x menor do que zero, tá? Tudo aqui, ó, entre as raízes. Mas eu não incluo as minhas raízes. Porque quando o gráfico está na raiz, né? O que acontece? Meu f de x igual a zero. Mas dentro das raízes, eu andar um pouquinho para cá, ó. Antes de chegar até no x2, um pouquinho para cá do x1, até antes um pouquinho, né, chegar no x2, eu tenho tudo aqui negativo. Então, o que acontece? O meu x pertence aos reais, tal que o meu x vai ser menor do que x1, eu tenho que usar o intervalo aberto, porque aqui eu usei o igual, né? E o meu x é menor que x2, ou seja, o x ele tem que estar ele é maior do que x1 e menor do que x2. Ele tem que estar entre x1 e x2. Olha só. Então, quando eu tiver essa situação aqui, ó, que tiver olhando assim, o meu delta
positivo e o meu A maior que zero, tudo que tiver entre as raízes, tá? Esse intervalo aqui vai ser negativo. Tudo que tiver fora das raízes vai ser positivo, né? Uma simplificação, quando vocês estiverem fazendo alguma questão que precise discutir o sinal, faça só isso aqui, ó. Você faz o eixo X como se fosse aqui em preto, né? Eu desenho só a parábola. Aí o que vocês sabem? Que dentro da raiz, ó, entre as raízes, eu tenho sempre negativo. Inclusive, porque olha só, é a parte do gráfico que está abaixo do eixo X. Ó, o eixo X está aqui. Tudo que tiver abaixo vai ser negativo. Tudo que tiver para cima vai ser positivo. Isso aqui é muito usado quando a gente faz inequações, tá? E na hora de discutir o sinal, de ver esses intervalos aqui, ó, quem é positivo, onde que é negativo e onde que é positivo. Ou seja, o positivo raciocina-se com maior que zero, né? E o negativo com menor que zero, tá? Vamos para a próxima, né? Não vou dizer que é um caso, não, porque o caso delta maior que zero e A menor que zero. Eu não vou usar esse termo. Mas olha só, isso aqui pode acontecer. Vamos lá, delta maior do que zero, quantas raízes eu vou ter? Uma. O meu gráfico cortando em dois pontos distintos. Conforme o meu A é menor que zero, ele determina o quê? A minha concavidade. Então, a minha concavidade vai estar voltada para baixo. Bom, eu sei que o meu x, f de x é igual a zero quando x é igual a x1 e x igual a x2, tá ok? Aí eu poderia botar, eu não vou botar para não perder tempo. X pertence aos reais, tá ok? X igual a x1 e x igual a x2, tá? Quando que ele é menor do que zero? Olha para cá, ó. Aqui, ó, olha para cá. Tá vendo a raiz x1 aqui? Olha só, tudo que tá aqui à esquerda não tá abaixo do meu eixo x. Aqui, ó, esse intervalo aqui, ó, abaixo do eixo x, ó. E tudo que tá à direita da minha raiz também não tá abaixo do eixo x, ou seja, se está abaixo do eixo x, o sinal desse intervalo aqui, eu tenho uma imagem negativa, um f de x, né? Uma imagem negativa. E tudo que tiver entre as raízes, eu tenho uma imagem positiva aqui, ó, entre as raízes. Uma imagem positiva, certo? Aí como é que eu colocaria isso? Uma f de x, né? Discutir o sinal, eu ver essas três situações. Qual o intervalo que é menor que zero, qual o intervalo que é igual a zero, ou o ponto que é igual a zero, que é as raízes, e qual o intervalo que é maior que zero. Aqui, ó, x pertence ao conjunto dos reais, aqui é C, somente C, né? Tá o quê? Maior que zero, né? Então, assim, ó, x menor que x1 e x maior que x1, eu sempre confundo, e x menor do que x2, ou seja, tá entre as raízes, tá beleza? E se fosse aqui, ó, o caso dele ser menor que zero, x pertence aos reais, tá onde? Quando x for o quê? Menor do que x1, né? Tá o que? X menor do que x1, ou ainda quando x maior do que x2. Certo? Então, quando eu for discutir o sinal, eu não quiser fazer o gráfico todo, eu quiser ganhar tempo, o que eu faço? Eu faço apenas a reta x e boto a minha parábola, tá ok? Olha só, pessoal, bota aqui a parábola. Eu sei que aqui é minha raiz x1 e aqui é minha raiz x2. Aí, ó, epa, eu errei aqui, eu tinha que feito a parábola dessa. Eu acabei me distraindo, fui na pilha da outra questão. Mas vamos fazer aqui rapidinho. Eu deixei o meu normógrafo, como é que eu vou dizer, de cabeça para baixo, já pronto para outra questão. É aqui, ó. Esse normógrafo aqui é bem interessante, tá? Vocês para estudar, quem não gosta de fazer a coisa muito bagunçado, eu sou muito organizado nas minhas coisas. Então eu prefiro fazer tudo com normógrafo. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre. Tá? Aqui, ó. Então, apaga para esse outro gráfico aqui de discussão do sinal, apaga para ele. Olha só para cá, tá vendo que as parábolas estão iguais. Eu sei que entre as raízes aqui, ó, meu x1 e o meu x2, entre as raízes, esse intervalo aqui, ó,
vai me dar uma imagem positiva. E fora das raízes aqui, ó, vai dar uma imagem negativa. Vocês entenderam isso aqui? Muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Se não entenderam, deixa lá um comentário que eu respondo. Então esse aqui é quando o meu delta for maior que zero, duas raízes, e o meu A negativo, menor que zero, que a concavidade fica voltada para baixo. Vamos ver uma próxima situação que a gente pode se deparar com ela. O A igual a zero. O delta, né? A igual a zero não. O A nunca pode ser igual a zero. O meu delta igual a zero. O delta igual a zero, eu tenho apenas uma raiz. Aí o que acontece? Quando o meu A maior que zero, eu sei que a minha concavidade ela tem que estar voltada para cima. Beleza? Aí o que acontece? Olha só. Se eu pego o meu f de x, eu tenho que ver três situações. Primeiro, ele menor que zero. Depois, ele igual a zero. E segunda situação que eu tenho que ver, quando que ele vai ser maior do que zero. Essas três situações eu tenho que analisar. Bom, ele vai ser zero quando x for igual a x1. Só tem uma raiz, beleza? Aí eu escrevo lá, x pertencente aos reais, tal que, aquela historinha que eu vi, eu não vou fazer aqui para não perder muito tempo. Agora repara o seguinte, quando ele for menor do que a raiz, olha para a raiz aqui, ó, x1. Quando ele for menor do que a raiz, ele não vai ser tudo positivo? Não está tudo acima, aqui a parte do meu gráfico não está acima do eixo x, ó. Vai ser tudo positivo, tá? Depois da minha raiz também, ó. Repara que o gráfico ele está tudo acima do eixo x. E entre a raiz aqui, ó, essa parte aqui da concavidade, ó, vai estar tudo acima, ou seja, ele sempre positivo, né? Aqui, ó, quando o meu x é maior, o meu f de x é maior que zero, quando o x pertencente ao conjunto numerais, está o que? X for diferente de x1. Mas por que x diferente de x1? Porque quando x for igual a x1, a meu f de x é zero. Ah, e agora? O f de x menor que zero, ó, não existe. Se eu tiver, por exemplo, lá na frente de uma inequação, o f de x, lá, a situação tem que ser menor que zero. E a minha parábola ela está desse jeito, dessa maneira aqui, não existe solução. Conjunto vazio, né? Não existe solução. Beleza? Aí, ó, na nossa moda prática, né, quando a gente tiver com um pouquinho de pressa, a resolução de uma questão de prova, e for discutir o sinal, a gente só faz isso aqui, ó. Ó, já ia eu na pilha de novo, ó. Bota aqui, o gráfico não pode cortar. Ele só vai existir o quê? Uma raiz, ó, um x1. E tudo que tiver aqui, ó, é positivo. Tá? Aí vocês conseguem enxergar o intervalo. Isso, então, a gente viu o caso delta igual a zero e com A maior do que zero. E quando delta for igual a zero e o A menor que zero? Olha só, delta igual a zero, uma raiz, está aqui. O gráfico só vai cortar o eixo x em um lugar. O A menor do que zero, o que acontece? O que eu tenho com A menor que zero aqui? A minha concavidade é voltada para baixo. Só isso. Aí eu pergunto, olha só, semelhante àquele caso, olha só, se tudo do meu gráfico está negativo, ó. Todos os intervalos estão negativos. Você repara que está tudo, o gráfico ele é abaixo do eixo x? Bom, então, e só tem um ponto que ele não é negativo, que é o ponto que? Meu f de x igual a zero. Quando x igual a x1. Vou chamar aqui essa x1. Beleza? E aqui, ó. X pertencente aos reais está o quê? X diferente de x1. Eu coloco dessa forma aqui. Por quê? Quando é x1, vale zero. Meu f de x vale zero. E quando não é x1, eu posso percorrer todo o eixo x jogando valores para ele, que eu vou encontrar valores para o meu f de x negativo. A minha imagem vai ser negativa. E quando que a imagem vai ser maior do que zero? Nunca. Nunca a minha imagem, não vai existir a imagem maior do que zero, tá? Então a gente aqui, ó, batemos as três situações que quando f de x é menor que zero, f de x igual a zero, f de x maior do que zero, são as três situações que a gente precisa saber para discutir o sinal da função, né? Estudar o sinal da função.
E aqui, ó, se fosse aquele métodozinho prático, né, mais prático, não faz o gráfico, não vai achar C, não vai achar o vértice, só acha a raiz, ó, fala que aqui é x1, ó, tudo para cá é negativo, tanto antes da raiz, quanto muito próximo dela, quanto depois da raiz. Tá show de bola, pessoal? Olha, isso aqui é... eu nunca vi ninguém falando assim tão especificamente, caso por caso, né? Acho que eu estou sendo o primeiro que estou tentando, esforçando aqui para fazer vocês entenderem o que acontece aqui. Vamos para o próximo caso ainda. Olha lá, quando eu tenho meu delta menor do que zero, delta menor que zero, existe raiz real? Se não existe. Se não existe raiz real, o meu gráfico, a minha parábola, ela corta o eixo X. Não, ela não toca o eixo X em nenhum ponto. O gráfico ele fica aqui, ó, flutuando. Mas quando o meu A é maior que zero, né, eu tenho a minha concavidade voltada para cima. Bom, se não corta a raiz e está tudo acima do eixo X, concordam comigo? Tudo que está aqui, ó, qualquer X que eu pegar aqui, jogar lá para o gráfico, eu vou ter imagem positiva. Ó. Não vai existir o caso de eu ter uma imagem negativa, então é tudo positivo. Ó. Tudo positivo. Então, o meu f de x menor que zero, ele simplesmente não vai existir. O meu f de x igual a zero, ele também não existe. E o f de x maior do que zero. O f de x maior do que zero. X pertencente aos reais. Qualquer x pertencente aos reais vai ser maior do que zero. Bom, na hora de eu discutir, de eu demonstrar isso aí, né? Na hora de eu discutir, mostrar, estudar esse sinal, o que vai acontecer? Eu posso fazer dessa forma aqui, ó. O gráfico longe do eixo X. Eu demonstro geometricamente, né? Nessa forma aqui, ó. Tudo positivo. Entenderam? Tá? Então, uma reta com tudo positivo. Qualquer intervalo, ela vai ser positivo para esse caso aqui. O meu delta menor que zero e o A maior que zero, que é a concavidade voltada para cima. Agora, vamos aqui, ó, para o nosso último caso. Vamos lá. Delta menor que zero. Tem raiz? Não, então não toca. E o A menor que zero? Tá? A concavidade voltada para baixo. Pessoal, cuidado para não botarem, né, o gráfico aqui, ó, no primeiro quadrante. Porque se botar o gráfico, não toca, a gente fica achando que é só aqui, ó, só o vértice. Isso aí não tem nada a ver, tá? Se botar isso aqui no primeiro quadrante, o gráfico ele é infinito, né? Ele tanto vai crescer lá para o negativo para um lado quanto o negativo para o outro. Ele é infinito, tá? Então, essa situação, quando vocês verem, for fazer um gráfico, for discutir sinal, com o delta menor que zero, não tendo raiz, quando vocês olharem para o A negativo, ele tem que estar tudo abaixo do eixo X. Se está tudo abaixo do eixo X, o que acontece? Ele é todo negativo. Ó. Qualquer que seja o X que eu pegar, o valor de X que eu pegar, ele vai me dar uma imagem negativa. Olha para cá. Ó. Pode pegar qualquer valor. Se vocês quiserem fazer uma reta e riscando infinitamente, fazendo um muro, vai riscando infinitamente. Aí jogar aqui para o gráfico, vocês vão ver que vai ser o valor negativo, tá ok? Aí, ó, o f de x menor do que zero na discussão, tudo é negativo, então x pertencente ao conjunto dos reais. Existe um f de x igual a zero? Não, não existe. Existe um f de x maior que zero? Também não existe, tá? A mesma coisa, né? Se quiser aquele método prático mais rápido, faz só o eixo X. Eu já vi que o meu delta deu igual a zero. Aí eu coloco aqui, ó, meu gráfico não encostando no meu eixo X, ó. Não encostando no meu eixo X. E tudo aqui, ó, vai ser negativo. Por quê? Meu gráfico ele vai dar uma imagem negativa, porque meu gráfico ele está abaixo do eixo X, ele está entre o terceiro e quarto quadrante. Show de bola, pessoal? Eu acho que eu fui bem claro a respeito disso aí, né? Dei esse recado aí para a galera ficar bem ligada nesse tipo de discussão de sinal. Isso é uma coisa muito importante, principalmente para o entendimento de inequações, tá ok?
Então não percam a nossa próxima videoaula. Deixa aí, ó, deixa o seu like para vocês estarem ajudando o canal crescer, o crescimento do nosso canal, que eu vou estar sempre postando novidades, resoluções de questões de concurso, de avaliações da distância do CEDERJ, tá ok? Pessoal, então até mais, um forte abraço, até a próxima videoaula.